Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, da nossa leitura. Graças a Deus por isso. Deus tem nos dado graça todos os dias, né, para nós estarmos aqui. Hoje, domingo, dia 9 de outubro, e mais um dia o Senhor nos dá esse privilégio, né, de nós estarmos juntos aqui para meditarmos na Sua palavra. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor. Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada por esse momento, Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, porque mais um final de semana, Senhor, o Senhor nos deu em família, debaixo da tua graça, Senhor, do teu cuidado, do teu zelo, Jesus. Muito obrigada, Deus. Como já podemos sentir a presença do Senhor nesse dia, Senhor, estando conosco, no nosso culto, no nosso devocional, no nosso tempo com o Senhor, no nosso tempo em família. Jesus, muito obrigada, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas diariamente. Obrigada, Senhor, pela ministração que o Senhor tem feito no nosso coração. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ter o Espírito Santo nos ensinando todos os dias um pouco mais, Deus. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Espírito Santo. Ministra essa palavra no nosso coração. Que seja verdadeiramente, Senhor, algo que vem do teu trono para a minha vida, para a vida de cada um, Senhor, que tem estado nessa leitura. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm fome e sede do Senhor, assim como eu tenho, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada. Nos leva além, Senhor. Nos leva muito além, Pai, daquilo que o Senhor já tem ministrado até aqui. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Hoje a gente começa, então, num texto de Lucas, capítulo 11. É a nossa sequência aqui, né? Um discurso de Jesus a respeito da oração. Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, é o primeiro trecho. Diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponhamos que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhe digo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então Jesus, questionado, né? Seus discípulos perguntam sobre como orar. Pede para que Jesus os ensine a orar, porque eles não sabiam como falar com Deus, eles não sabiam como orar. E os discípulos de João me parecem já ter dito que João os ensinava a como orar, né? Qual era a oração que João Batista fazia? Nós não sabemos, mas Jesus nos dá então uma matriz, né, da oração que nós devemos fazer. Que tudo tem que ser direcionado ao nosso Pai e tudo tem que ser direcionado ao nosso próximo. Então, tudo que nós fazemos sempre é pensando nessas duas partes, né? Nessa parte espiritual do nosso Pai Celestial, do Pai que é de todos nós, mas também na questão do perdão, do pão que é nosso, né? Que é do todo dia, que é nesse cotidiano, porque Deus é muito amoroso e bondoso para com seus filhos, Jesus está dizendo, né? Lucas capítulo 11, em seguida aí, do 14 ao 36. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo,
Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu os expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tiram-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus está falando sobre alguns assuntos, né? Esse texto de Lucas não fala de um único assunto. Jesus está falando sobre a questão dessa geração aqui, está extremamente preocupada com sinais, com prodígios, com maravilhas. Eles querem de qualquer forma que Jesus diga com todas as letras que ele é o Filho de Deus, mas eles não esperam essa resposta. Eles esperam, na verdade, grandes milagres e prodígios em Jerusalém. Eles queriam que o Império Romano fosse tomado, eles queriam que a guerra civil fosse, então, o estopim desse momento. Eles queriam que Jesus se tornasse esse rei todo-poderoso que tomaria Israel das mãos dos romanos, que livraria eles daquela devastação que estava sendo, né, através do Império Romano, da própria situação financeira que Jerusalém e todos os territórios do Império Romano estavam passando, da opressão, né, do Império Romano sobre eles. O que eles queriam era que a vida deles fossem transformadas por uma vida muito boa, muito abundante, mas que não precisava de Deus no meio disso, né? Eles poderiam ficar com Deus dos seus antepassados, continuando adorando a Deus da forma deles, que eles tinham como tradição, mas eles queriam que Jesus tomasse a frente dessa situação como uma guerra
civil entre homens simplesmente, mas não era esse o propósito de Jesus. E ele diz, vocês não vão ver sinal a não ser o de Jonas. Jesus apontava, gente, o tempo inteiro para a sua morte de cruz, a sua morte e ressurreição. Era para isso que Jesus apontava o tempo inteiro, ele estava ali o tempo inteiro falando desse propósito eterno que era ele morrer na cruz, pagando a nossa dívida, tendo a oportunidade de pregar a muitos esse arrependimento e através da sua ressurreição nós também sermos nova criatura, né? Aqueles que crerem também serão salvos. É disso que Jesus está falando. Ele fala sobre vários assuntos aqui dentro desse mesmo texto. Ele fala sobre os nossos olhos serem a candeia do nosso corpo. Então ele fala sobre essa questão de nós olharmos com os olhos segundo o padrão de Deus para as coisas, né? Ele vai falando alguns trechos a respeito de expulsar demônios e aí da casa estar dividida, né? Eles questionam Jesus, dizendo que ele expulsa demônios por Beelzebul, né? Que era um tipo de Deus para aquela época, mas de demônios mesmo, né? E ele diz assim, se eu expulso por Beelzebul, então o que vocês fazem? Como é que vocês expulsam os demônios de vocês? Em nome de quem, né? Porque se eu sou o Filho de Deus e estou expulsando um demônio de uma pessoa, como é que eu posso ser o próprio demônio que expulsa o demônio, né? Era contraditório aquilo que esses homens falavam para Jesus, era totalmente contraditório. Bom, se a gente fosse esmiuçar o texto, teria muita coisa boa aqui dentro desse texto também, tá? Eu queria que vocês aí meditassem, pegassem os trechos mais, que falassem mais ao coração de vocês e meditassem um pouco mais, porque tem muita coisa boa aqui. Lucas capítulo 11, versículo 37 até o 54, é o término agora do capítulo 11. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulo que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu, mestre, quando dizes essas coisas, insulta também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Gente, se tem uma coisa que Jesus fez durante todo o seu ministério foi confrontar os religiosos daquela época. Quando a gente fala isso, a gente tem a impressão de que Jesus estava falando contra seitas demoníacas,
que a gente estava falando contra religiões totalmente contrárias à palavra de Deus. E não, gente, Jesus está vindo primariamente para a casa de Israel. Então, essas pessoas que Jesus está confrontando durante todo o seu ministério são sacerdotes, levitas e escribas, né? Mestres da lei. Pessoas que eram totalmente treinadas dentro do Antigo Testamento. Eram pessoas que tinham a lei de Moisés quase que na ponta da língua. Eram pessoas que se diziam totalmente adoradores do Deus de Israel, do Deus vivo. Então, Jesus está nos mostrando que a questão maior aqui com esses sacerdotes, levitas e mestres da lei tem a ver com o que eles fazem com todo esse conhecimento que eles têm. Porque, para mim, o que eu consigo geralmente entender com esses textos parece que quanto mais esses homens conheciam da lei de Moisés, mais eles se tornavam religiosos. E quando eu falo religiosos, eles se tornavam pessoas sem um relacionamento genuíno com Deus. Eles tinham tantas regras, tantas tradições, tantos preceitos, tantas coisas que eles colocavam que eles deveriam seguir, quando na verdade a palavra de Deus é muito mais simples do que toda essa tradição, do que todos esses costumes, do que todas essas regras que eles colocavam. E aí Jesus os repreende dizendo, inclusive para os mestres da lei, que eram as pessoas que deveriam estar ensinando todo o povo, deveriam estar passando todo esse conhecimento que eles tinham de maneira leve, de maneira guiada pelo próprio Deus, né? Mas eles tinham uma dureza de coração tremenda, e mesmo seguindo a lei à risca, eles traziam para dentro dessa tradição, para dentro dessa lei, muita rigidez. Então era assim, ou você faz dessa forma, ou você já está fora. Então não existia a misericórdia, não existia o amor, não existia a prática dessa leveza, né, do evangelho dentro da pregação desses fariseus. Bom, o que eu percebo é Jesus confrontando os religiosos da época, que nós podemos nos considerar essas pessoas, inclusive nos nossos tempos. São pessoas que se consideram mais santas do que os outros, e isso é muito perigoso, porque na verdade quando a minha fé, quando a minha crença, quando o meu relacionamento com Deus não me torna ainda mais sensível ao pecado do meu próximo para querer trazê-lo justamente para a salvação, então algo está errado. E eles se fechavam no mundinho deles, né, dos sacerdotes ali, e eles pouco se importavam com as pessoas que estavam realmente perecendo, com as pessoas que estavam se perdendo, né? E para mim essa é a grande chave, né, a grande questão aqui para os fariseus serem tão confrontados por Jesus. Então olhem para esses textos com mais carinho, que vocês vão ver o quanto Jesus está dizendo assim: arrependam-se, vocês também têm a oportunidade de me reconhecer como filho de Deus, de realmente reconhecer a palavra que eu tenho ministrado, de vocês serem quem Deus realmente deseja que vocês sejam, misericordiosos, que levam as pessoas, que sejam o bom pastor junto com Jesus, né? Então, Deus já tinha dado todo o tempo que eles necessitavam para se arrepender. Eles estavam diante do próprio Filho de Deus e eles não reconheciam que era aquele que eles mais estudavam dentro das Escrituras. Gente, o Antigo Testamento ele é todo direcionado para Cristo. Quem lê o Antigo Testamento e não consegue ver Jesus nas páginas, não está lendo o Velho Testamento com a visão de Deus, porque Jesus é apontado o tempo inteiro dentro das Escrituras. Quando a gente lê de Gênesis a Apocalipse, a única coisa que a gente percebe, ou de Gênesis a Malaquias, na verdade, né, a gente percebe Deus mostrando o seu Filho para a humanidade de várias maneiras, dizendo: eu vou restaurar todas as coisas através do meu Filho, eu vou trazer vida para a humanidade que está morta. Então Jesus vai confrontando esses homens. Vamos continuar aqui. Lucas capítulo 12 agora. A providência de Deus, né? Conversa com os discípulos. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 1,
Nós vamos do primeiro até o final, que é o 34. Até o final não, nós vamos até o 34 hoje. Né? Então vão ser 3 partes aí. Do 1 ao 12 primeiro, Lucas 12, do 1 ao 12. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Pois eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Nós já falamos um pouco sobre essas passagens que estão lá em Mateus, no outro evangelho, né? E acho que alguma delas também em Marcos. Então, Jesus está falando para eles a respeito dessa questão de como os fariseus eles se portam, né? Que o grande fermento, o grande problema dos fariseus é a hipocrisia. O que é a hipocrisia, gente? É dizer algo que eu não consigo fazer. É dizer algo que eu mesmo não tenho feito, não tenho obedecido. Os fariseus, eles falavam muito sobre toda a lei de Deus, sobre todo o comportamento que um servo de Deus deveria ter, que um filho de Deus deveria ter, mas eles mesmos não seguiam isso. As palavras que saíam da boca deles eram muito diferentes das suas atitudes, né? Ah, Deus é amor, ok, mas e você tem amado? Então, as palavras desses fariseus da época, dessa seita, né, religiosa de judeus, chamada fariseus, era muito hipócrita. Eles falavam uma coisa, mas faziam totalmente contrário àquilo que eles falavam, tá? Então, e Jesus está falando sobre fazer as coisas nas escondidas, porque muitos dos nossos pecados, gente, eles não estão totalmente abertos ao público, né? Realmente existem pecados que a gente fala que são pecados escondidos, são do nosso coração. E esses são os piores, porque quando nós não confessamos, quando nós não buscamos ajuda nesses pecados e eles vão ficando guardados, a tendência é nós nunca nos livrarmos deles, mas vez ou outra estarmos caindo nesse pecado. E esse é o grande problema. Jesus está falando que não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou nada oculto que não venha a ser conhecido. Gente, não há nada que Deus não possa ver, que Deus não possa julgar, que Deus não esteja vendo que a gente está fazendo. O grande problema não é o outro ver, o grande problema não é se alguém vai saber, o grande problema é se Deus está vendo, é se Deus está me vendo dentro desse pecado. É a Ele que eu devo temer. Porque Jesus diz, vocês não têm que temer a morte física simplesmente, do corpo de vocês. Porque isso todos nós vamos passar. Agora vocês precisam temer a morte eterna. Aquele que mata o corpo e ainda manda o espírito, manda a alma para o inferno, né? Vai, infelizmente, ter um destino eterno muito difícil. Jesus está falando sobre isso. Então, aquele que o negar diante dos homens, ele também vai negar diante do seu Pai na hora do juízo. Não, eu não conheço. E nós não queremos que Jesus vire para nós e diga, eu não te conheço, né? Nós queremos ser conhecidos por Ele e Ele nos conhecer, com certeza. Lucas 12,
versículo 13 ao 21, a parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida, vamos ler de novo. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então Jesus está ensinando mais uma vez aqueles que estão ali diante dele a respeito de herança, a respeito de bens materiais, literalmente, né? Jesus está dizendo assim: gente, nós não sabemos nem quanto tempo de vida nós temos nessa terra. Por que nos preocupar tanto? Por que brigar uns com os outros por causa de bens materiais? Por que achar que ter muitos bens para muitos anos vai te dar segurança? O livro de Provérbios está recheado, gente, desses conselhos do rei Salomão a respeito de não guardarmos a questão de muitos tesouros, achando que nisso há segurança. Ele fala que o rico acha que a sua riqueza é a sua segurança, quando nós sabemos que o dinheiro, ele não é a segurança para homem nenhum, pelo contrário, o dinheiro pode ser justamente a ruína para alguns homens, ok? Isso eu estou falando a respeito de segurança. Se você acredita que é o seu dinheiro que traz toda a segurança para a sua vida, em todos os sentidos, emocional, financeiro, familiar, se é o dinheiro que rege a sua vida, infelizmente, meu amigo, isso pode vir a ruir e você ficar sem nada financeiramente e inclusive sem a sua família, sem a sua vida emocional, sem tudo desmorona. Por quê? Porque a nossa segurança não está no dinheiro, não está no Deus Mamon, mas está no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Ele é aquele que nós devemos realmente nos enriquecer dele, da sua palavra, porque em todo tempo ele estará prosperando o nosso caminho. Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 34, nosso último trecho de hoje. Confiança na providência de Deus. Jesus vai continuar justamente falando sobre isso. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo, mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiro, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro,
ali também estará o seu coração. Quando Jesus fala, primeiramente no texto que a gente leu sobre a parábola do rico insensato, e ele vem em seguida justamente dizendo para nós acumularmos bens espirituais, que Jesus está dizendo para nós que infelizmente nesse mundo corrompido, a traça, o ladrão, a ferrugem e todos os outros tipos, né, de destruidores de bens materiais, eles podem vir e podem ameaçar a nossa vida financeira. Mas o nosso Pai, que está nos céus, ele sabe do que nós precisamos diariamente. E sabendo daquilo que nós precisamos diariamente, Deus sempre é poderoso para nos dar cada dia o pão que nós precisamos. Cada dia o sustento que nós precisamos. Gente, quem mais entende isso talvez sejam os autônomos, né? As pessoas que trabalham aí como autônomos sabem muito bem o que é isso que eu estou falando. Viver cada dia confiando no Senhor, na provisão de Deus, nas suas necessidades. Por quê? Porque aquele que é o assalariado, que é o mensalista, ele tem sim uma certa segurança, porque ele sabe que quando chegar no dia do pagamento, ele sabe o valor que vai estar no seu olerite. Agora, aquele que está todos os dias saindo de casa para buscar o seu sustento, ele sabe do que Jesus está falando. Ele sabe que ou ele confia no Deus que ele serve para suprir todas as suas necessidades diárias, ou ele vai ser uma pessoa extremamente ansiosa, preocupada, e muito provavelmente ele vai ser alguém que vai ser doente logo logo, porque ele vai adoecer emocionalmente, ele vai adoecer fisicamente por causa do excesso de ansiedade e de preocupação. Então Jesus ele está dizendo que Deus cuida de nós muito mais do que ele cuida das aves do céu, das flores do campo, porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Nós somos os seus filhos. Gente, você acha que você cuidaria muito melhor do cachorrinho que você tem do lado de fora da tua casa, da planta que está lá plantada no teu quintal, do que do teu filho que está dentro da tua casa? Isso é irracional até, né? Não existe. Então, a gente precisa perceber esse grande amor de Deus para conosco no nosso dia a dia. Textos maravilhosos para nós meditarmos aí. Quem está no processo de meditação aí comigo, a gente está numa jornada aí de entendimento sobre essa questão da meditação. Então, leia esses textos e aí pega um versículo e traz para o teu dia, reflete nele durante todo o dia. O Espírito Santo vai te ensinar ainda mais dentro dos textos que a gente tem lido. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite para vocês, bom descanso, bom domingo, né? Restinho de domingo. Amanhã já segunda-feira, iniciamos uma nova semana e o Senhor vai nos dar graça para nós continuarmos aqui em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta.